Nós estamos no capítulo 17 agora de Gênesis. O capítulo conta a história da circuncisão de Abraão e de toda a sua casa. Capítulo 17 de Gênesis, fazer a leitura completa desse capítulo. Peço a você que preste atenção nessa leitura, especialmente no que significa, o significado da circuncisão. O que é que Deus pretende quando faz a circuncisão lá em Abraão e também nos da casa de Abraão. A partir do versículo 1, tá bom? Gênesis capítulo 17. Vamos ler então com atenção. A palavra diz assim: Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das suas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão: A Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: A um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com os seus 90 anos. Disse Abraão a Deus: Tomara viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: De fato, Sara, a tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaque. E estabelecerei com ele a minha aliança, a aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecer-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, nesse mesmo tempo, daqui a 1 ano. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Tomou, pois, Abraão seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os da sua casa, e lhes circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara.
Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, assim os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Vamos orar, irmãos. Mais uma vez, Senhor, nos colocamos assim, na pequenez, na insuficiência, na incapacidade. O que temos diante de nós é a Tua palavra, que é poderosa, Deus, que foi guardada por gerações, e essa história já foi tão contada. Conta-nos mais uma vez, Senhor, e por meio dela, se Tu quiseres, aplica a instrução para a nossa bênção, para nosso crescimento, a nossa alegria. Ó Senhor, abunda aqui entre nós agora, superabunda, mesmo que haja aqui pecados. Nós somos assim tão frágeis. Por misericórdia e graça, Senhor, toma agora a direção e aplica o que Tu queres. Os ensinos, a consciência, a formação, o que vem do Senhor, eu te peço no nome de Jesus agora. Qualquer obstáculo, barreira, impedimento, coisas que hajam no nosso coração, coisas que atravanquem, que impeçam, eu te peço, Deus, que o Senhor agora abra e fala conosco. Tem misericórdia de mim, Deus. Talvez seja o principal empecilho agora para o Senhor falar. Então tenha misericórdia e usa se Tu quiseres. Amém. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. 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 Ok. Chegamos talvez assim no momento chave da história de Abraão. Alguns vão dizer a história de Abraão, o momento chave é quando ele mata Isaac. Pelo menos supostamente mata. Mas eu diria que não. Esse aqui é o momento chave. Esse aqui é um momento definidor. Abraão é chamado por Deus para tornar público, para tornar prático, para tornar visível uma aliança que tinha sido estabelecida por Deus com ele. O molde dessa aliança agora vai se tornar a retirada da carne do prepúcio. Isso vai ser um sinal visível de como Deus quer caminhar com Abraão. Entretanto, até chegar nesse ponto da história, muita história já ocorreu. Abraão, com menos de 70 anos, quando ele estava lá em Ur da Caldeia, foi chamado por Deus para sair da sua terra, da sua parentela, e ir com Deus para um lugar que Deus haveria de mostrar. Ou seja, tudo dependia de Abraão simplesmente ir com Deus, e que Deus providenciaria lugar, sustento e providenciaria também a promessa. Deus disse para Abraão: eu vou fazer de você uma nação grande, gigante, eu abençoarei os que te abençoarem, eu cuidarei de você, eu farei de você uma bênção para todas as famílias da terra. A palavra Abrão, que era o nome que ele tinha antes, significa pai exaltado. Mas ele nem era pai, porque não conseguia ter filho, e muito menos exaltado, porque era uma pessoa simplesmente lá na terra de Ur, um comerciante, provavelmente um pastor de ovelhas, que tinha seus recursos, suas condições, mas nada muito significativo para a época. Portanto, de exaltação também ele não tinha praticamente nada. Seu nome, conquanto parecesse um nome assim de vulto, de monta, pai exaltado, pensando naquela época que era uma época onde ter filho era praticamente o sentido de existir, e ainda mais ser exaltado. O nome parecia traduzir alguém relevante, significativo. No entanto, a prática, até então, da história de Abraão, era uma pessoa irrelevante, que não conseguia ser pai. Portanto, o nome de Abraão não significava a história de Abraão, até que Deus o chama.
E quando Deus o chama ali, tirando de lá de Ur da Caldeia, depois ele para lá em Harã, passa um tempo lá, até que seu pai falece. Quando seu pai falece, ele sai de lá, vai para a terra de Canaã. Nesse interregno, nesse percurso, Deus diz para ele: eu vou te fazer um abençoador, eu vou te dar um nome, eu vou fazer a tua história ter significado. E não é só um significado local, não é só um significado familiar. Eu vou fazer de você uma bênção para todas as famílias da terra. De repente, na convivência com Deus, na história de Deus, levantando ele e colocando ele na história de Deus, o nome Abrão passa a ter sentido. Afinal de contas, antes ele era uma pessoa com nome, mas sem significado. Agora o nome pouco importa, porque o significado está sendo dado. Deus, na história de Abraão, está transformando a história medíocre, a história de alguém que quer ser relevante, mas não é, para alguém que vai ter um novo nome, porque vai ter um significado histórico, vai ter um significado na história. Nessa caminhada de saída de Ur, até chegar esse momento da circuncisão, a gente vai ver uma história diferente. A caminhada de Abraão com Deus vai gerando no coração de Abraão fé, vai gerando no coração de Abraão intimidade com Deus, um relacionamento vivo, real. Não era simplesmente ele saber sobre, não era ele ter consciência da presença, mas era ter um relacionamento. Durante esse processo, Abraão tropeçou algumas vezes. Por exemplo, quando Deus disse para ele sair de Ur, era para ele ir para a terra que Deus mostraria. No entanto, ele parou em Harã. Harã não era a terra que Deus mostrava. E ele parou anos em Harã, sem seguir o caminho. Portanto, ele estava em falta enquanto ele estava em Harã. Por exemplo, Deus disse para ele: sai da tua parentela. E ele leva seu pai quando sai de Ur. Ele leva também Ló, e ele leva também o seu irmão, ou seja, os parentes ele traz todos, até que em Harã eles ficam lá, e Abraão segue em parte para o projeto de Deus, levando só Ló. E depois Deus faz uma intervenção para que Ló também saia da cautela, saia do cuidado de Abraão, até que finalmente Abraão está só com Deus. Mas quando ele chega lá na região que Deus disse, esse é o lugar, Abraão vacila de novo. O lugar estava seco, não havia como sustentar o seu gado, e ele sai daquele lugar e vai em direção ao Egito, porque no Egito havia provisão. Nós estamos vendo um homem que sai do seu cativeiro, sai da sua idolatria, sai do lugar onde ele estava acostumado, e vai agora caminhar com Deus, e vai tropeçando, ele vai fraquejando, ele vai perdendo os passos algumas vezes. Mas Deus simplesmente é fiel. Aquele que chamou e fez a promessa é fiel. Ele sabe o tempo de cumprir cada um dos seus desígnios. Deus sabe como conduzir a história, seja a história da humanidade, seja a história do universo, ou seja a história de pessoas comuns, feito eu e você. Deus sabe como conduzir a história. E os tropeços de Abraão, as histórias perdidas de Abraão, todas elas começaram a compor o quadro. Deus estava trabalhando na vida de Abraão. Deus queria em Abraão mostrar e revelar como pessoas comuns podem caminhar com Deus, caminhar num processo de intimação, no processo de aproximação, no processo de se tornarem amigos, de se tornarem íntimos, de se tornarem aconchegados. Deus está mostrando e revelando para mim e para você nessa história simples, como pessoas comuns, que às vezes se projetam, às vezes querem se tornar alguma coisa, às vezes acham que tem algum significado em si. Pessoas que são chamadas do império das trevas, são chamadas da idolatria, são chamados do cativeiro da alma, são chamados das suas próprias destruições, são chamadas por Deus, para Deus e com Deus. À medida que se aproximam e caminham com Deus, vão tendo suas vidas com significado eterno. Vão tendo na sua história uma esperança e uma proposição para além de si mesmo. Esse lugar, o lugar onde a circuncisão acontece, esse lugar onde Deus se encontra de novo com Abraão, é mais uma vez Deus confirmando, relatando a Abraão o propósito da existência de Abraão, o significado eterno de Abraão, o significado aos olhos de Deus.
Deus sabe porque Abraão existe. Nem o próprio Abraão sabia. E ainda que ele o soubesse em parte, porque Deus tinha dito para ele: olha, eu farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todos esses significados que Deus tinha dado para Abraão lá atrás, tudo aquilo que já compunha memória, consciência, cabeça de Abraão, precisava virar caminho, precisava virar prática. Não era simplesmente ele saber, aquilo precisava entrar no coração, entrar na conduta. E à medida que a história vai passando, a gente vai vendo um homem sendo transformado, cabeça vai mudando, coração vai mudando, a fé vai crescendo, a história vai sendo relevante, porque esse homem está caminhando com Deus. Essa história, a história de Abraão, revela para a gente como é o processo, que caminho é esse que temos com Deus. Não é a história apenas para a gente saber da história, mas é a história para a gente saber-se na história, para a gente conhecer a gente mesmo na história. A história de Abraão é paradigmática, é reveladora, é para mim e para você consciência de história, é o que nós somos na história. Um dia, irmãos, se é que de fato nós somos salvos, se de fato Jesus um dia nos alcançou na cruz, se de fato a nossa história foi transformada no dia que Jesus foi até a cruz tomar a nossa vida no lugar, foi morrer por nossos pecados, se de fato um dia Jesus morreu por nós, a nossa história foi tirada de nós mesmos. Nós vivíamos no império das trevas, nós vivíamos em escravidão, nós vivíamos em idolatria, e Deus, com braço forte, com consciência de amor, pegou-nos, disse assim: você não vai mais viver essa história de perdição, você não vai mais viver essa história perdida, eu vou lhe tirar e você vai caminhar comigo. E nessa história nova, nós seguimos num processo. Acontece que esse processo, do momento que Deus nos tirou das trevas, até o momento em que Ele vai nos arrebatar para o céu, seja através da morte, ou seja através da sua segunda vinda, entre esse um ponto e outro da história, enquanto caminhamos aqui como seres vivos que estamos nesse planeta, o que acontece conosco? Que processo é esse? Algumas pessoas têm chamado esse processo do momento de salvação até o momento da glorificação, têm chamado esse processo de santificação. Paulo usa indistintamente a palavra santificação, e também usa a palavra salvação, e também usa a palavra glorificação. Na verdade, essas palavras, conquanto elas possam ter um significado teológico diferente, na aplicação do propósito de Deus, de transformação da nossa vida, são exatamente a mesma coisa. O Deus que nos tirou do império das trevas, que nos tirou do cativeiro da idolatria, que nos tirou da insignificância de nós mesmos e nos colocou no plano redentivo e na história da salvação, esse Deus nos colocou num processo de transformação estrutural, num processo de transformação de consciência, de transformação de mente. A nossa mente e o nosso coração, os nossos pulsões já não são as mesmas, estão em processo. Deus está constantemente se fazendo novo, se revelando a nós de forma nova para nos construir. E a semelhança de Abraão, nós seguimos desde o momento em que dizemos: Senhor, eu te aceito, eu reconheço o Senhor como Salvador. Desde aquele momento pontual na história, onde a gente tomou consciência da salvação em Cristo, Deus tem guiado a gente nesse processo, e a gente tem tropeçado como Abraão tropeçou, temos tomado decisões erradas, temos faltado com a fé, muitas vezes temos agido na carne, no impulso, na improbidade, temos seguido um fluxo muitas vezes que não é do Espírito, vamos seguindo, mas o fato é, nós fomos salvos, e Deus está trabalhando,
E esse trabalho se constitui toda a história de salvação para nós. Assim como a história de Abraão, que é contada e revelada na Bíblia, se constitui a história de salvação de Abraão. Perceba que nós mal sabemos a história anterior de Abraão. O que sabemos da história anterior de Abraão, nós o sabemos na maioria das vezes por arqueologia ou por histórias da Caldeia, como se vivia na Caldeia nos tempos de Abraão. Mas a Bíblia não relata, porque o que importa para Deus, a história que de fato é contada, é a história de Deus. Quando Deus pega um homem e o resgata e começa a se mover na história com o homem, fazendo do homem alguma coisa que seja para ele relevante de verdade na história humana. Essa história de salvação, essa história que está sendo contada nos anais divinos, essa história que está sendo registrada em ata por Deus de cada dia que vivemos aqui na terra, essa história tem sido muito mal entendida. Existe, não só hoje, mas parece que em todo momento que a igreja existiu, existe uma dificuldade da gente compreender como é esse processo de santificação, como é esse processo de glorificação, como é esse processo de transformação. Algumas pessoas, às vezes por ignorância, outras vezes por causa de uma má interpretação das Escrituras, elas entendem que a salvação que foi operada por Cristo Jesus lá na cruz, foi toda operada por Jesus lá, mas depois ele entregou essa história de salvação para os homens, e agora o processo de santificação passou a ser nosso, não de Deus. Ou seja, é como se a igreja, as pessoas que foram salvas, agora elas precisassem começar a correr atrás para se tornarem dignas, se tornarem santas, se tornarem alguma coisa que parece que Deus não completou lá na história da salvação ou lá na crucificação de Jesus. Essa linha de interpretação da santificação como um processo de aquisição pessoal, essa linha é chamada de arminianismo. E o arminianismo prega mais ou menos isso, que desde o momento que nós aceitamos Jesus, até o momento em que nós vamos ser levados ao céu, nesse interregno, o que está acontecendo é que eu e você precisamos galgar novos patamares. Estamos subindo uma escada, que a gente precisa se esforçar para adquirir o próximo degrau, a gente precisa se esforçar para adquirir o outro degrau, como se dependesse de quem corre, como se dependesse de quem faz, como se dependesse do indivíduo conquistar alguma coisa. O arminianismo, quando é levado à prática e é levado a seus efeitos, pressupõe que a história da salvação está sendo conquistada pelo homem, não Deus, o homem que está fazendo. E isso, em última instância, para aqueles que de fato são arminianos mesmo, com consciência do que a teologia prática diz do arminianismo, aqueles que se sabem arminianos, eles vão chegar à seguinte conclusão: se Jesus voltar, ou se eu morrer no momento em que eu esteja em pecado, então eu serei levado ao inferno. Uma vez que a salvação não foi conquistada totalmente na cruz e não é operada pelo Espírito, mas é operada por meu braço, pela minha condição, pela minha força de vontade, pela minha vontade de acertar. Se eu estiver em pecado na hora que Jesus voltar, se eu estiver em pecado na hora que eu morrer, então eu perco a minha salvação e vou direto para o inferno. Nessa linha arminiana, por exemplo, se na hora da morte estiver com alguma intriga interpessoal, eu não estiver bem com alguém, eu não estiver em paz, em harmonia com as pessoas, eu estiver de mal, magoado, estiver separado de alguém, se eu morrer, na hora que eu morrer, eu vou para o inferno. Nessa linha arminiana, por exemplo, se eu estiver devendo a alguém, se eu estiver maquiando as minhas contas no imposto de renda, se eu estiver de alguma maneira falsificando algum documento, se eu estiver ludibriando alguém, enganando alguém, se eu morrer,
fazendo ou praticando algum tipo de torpeza, algum tipo de engano, algum tipo de pecado, seja qual for o pecado, se eu estiver mentindo para alguém, se eu estiver falseando alguma coisa, se eu estiver ignorando o amor para com alguém, seja qual for o pecado, se eu estiver faltando na linha arminiana, o ato da falta me tira a salvação. Por isso, muitos que estão na igreja, não são poucos, muitos, para falar a verdade, especialmente contando para o Brasil a história de salvação, a maior parte dos cristãos evangélicos dentro da igreja brasileira, eles creem que o processo de santificação é um processo feito a partir da gente. Não é feito a partir de Deus, mas feito a partir da gente. E se o processo todo é feito a partir da gente, então a gente pode perder. E todos nós tropeçamos. E todos nós damos vacilo. E todos nós fazemos aqui ou ali um Ismael na história. E todos nós de alguma maneira articulamos ou manobramos a nossa história, as nossas decisões, por caminhos que às vezes não são de Deus. E esses tropeços, essas faltas, essas incoerências com a vida com Deus, se Jesus resolver nos tirar da terra naquela hora, então a gente vai para o inferno, a gente não vai para o céu. Estou falando isso, irmãos, como sendo uma linha teológica com a qual nós discordamos frontalmente. Nós não cremos assim, a Bíblia não revela assim. Essa não é a história coerente, é a história da Bíblia. Essa não é a história de Abraão, essa não é a história de salvação, essa não é a história do plano de Deus, essa não é a história do resgate redentivo. Qual é a história então do resgate redentivo? Que processo é esse que transcorre do momento que eu sou salvo na cruz até o dia que eu sou levado à presença de Deus? Qual é o processo? Como é que isso acontece? Nós vamos aprendendo com Abraão, nós vamos aprendendo com a Bíblia. O processo é um processo de intimidade, é um processo de relacionamento, não é um processo de conquista, é um processo de transformação à medida que nós relacionamos. Não é um processo que eu tenho que correr atrás, é um processo que eu busco mais intimidade com Deus. Eu busco mais amizade com Deus, eu busco um profundo relacionamento com Deus, e naturalmente na convivência com Deus, eu vou ganhando os ares de Deus, eu vou ganhando a lógica de Deus, eu vou ganhando a prática de Deus, eu vou ganhando a maneira de Deus, a fala de Deus, as coisas de Deus vão se tornando minhas. Não porque eu me esforço para ser diferente, mas porque eu amo. Abraão começa a conviver com Deus. Ele era um idólatra, mas à medida que ele caminha com Deus, num processo de amizade, de intimidade, à medida que essa consciência nova vai chegando, o que é que acontece com Abraão? Abraão vai sendo transformado, a lógica que funciona vai sendo repelida, e uma nova lógica, que é a história de fé, de um Deus presente, de um Deus abençoador, de um Deus real, de um Deus amigo, de um Deus que chama você para a vida, chama você para identificar-se com a história de Deus. Esse Deus começa a se relacionar na intimidade, e essa intimidade vai transformando a lógica funcionante de tudo. Esse relacionamento de Abraão com Deus, mais precisamente o relacionamento de Deus com Abraão, do Deus que não desiste, do Deus que sabe as incompetências, a fragilidade e a improcedência de Abraão, o Deus que insiste em fazer de Abraão uma bênção, mesmo Abraão não conseguindo ser bênção. Essa é a história que transcorre na vida de todo ser que um dia foi salvo na cruz e um dia será levado para Deus. E nesse interregno, todos aqueles que de fato são salvos, todos aqueles que de fato um dia foram resgatados do império das trevas, daqueles que foram tirados da idolatria, todos nós fomos colocados numa aliança com Deus, num relacionamento com Deus. E o que importa agora é a profundidade e as dimensões novas que esse relacionamento vai tomando na nossa vida. Se alguém precisa saber-se salvo, entender-se salvo, se alguém precisa de algum testemunho, de alguma comprovação, de alguma coisa que diga assim: eu sou crente, por favor não venha me dizer: eu sou crente porque eu fui batizado.
Por favor, não venha me dizer, eu sou crente porque eu vou para a igreja. Por favor, não venha me dizer, eu sou crente porque minha família é crente. Não venha me usar paradigmas errados, porque todos eles geram falsa consciência. E essa falsa consciência maqueia a verdade. Por ser falsa, ela distancia você daquilo que de fato é. Em assim sendo, a gente pode observar o que é e como é. O que é que acontece? Acontece que quando Jesus foi na cruz e pagou o meu pecado, quando Jesus foi à cruz e me tirou da minha vanglória, me tirou do meu projeto de ser exaltado, me tirou do meu projeto de ser o centro da minha história, quando Jesus foi até a cruz, me resgatou das minhas trevas, da minha incapacidade de viver com Deus, Ele providenciou para mim um caminho. Que caminho? Não um caminho da ética, da moral e do comportamento. Ética, moral e comportamento são consequências do caminho. Que caminho é esse, pastor? É um caminho simples, irmão, de alguém que se torna amigo de Deus. Se precisamos de algum testemunho pessoal, íntimo, de que somos salvos, o único testemunho pessoal, íntimo de que somos salvos de verdade, não pode vir da boca dos outros. Ninguém nunca vai poder dizer para mim que eu sou salvo. Nunca. Por mais bênção que porventura eu possa ser, por mais que as pessoas possam dizer para mim, pastor, você é uma bênção, pastor, você é um santo, pastor, você é isso, nada do que os outros dizem pode realmente testemunhar se eu sou salvo ou se eu não sou salvo. Só há uma maneira desse testemunho ser verdade, é a medida que eu me relaciono com Deus. Se eu tenho intimidade com Deus, e se essa intimidade que começou há 32, 34 anos atrás, lá quando Deus me pegou aos 10 anos e começou a investir no meu coração a palavra, e aos 12 anos eu sou salvo, uma luz se acende na minha consciência, e dos 12 anos até os 44, eu tenho convivido com Deus, e a minha maneira de me relacionar com Deus e com o mundo tem sido transformada à medida que Deus vem e me alcança, à medida que Deus vem e me enche, à medida que seu Espírito me capacita. Se o meu relacionamento com Deus tem se tornado mais íntimo, se o meu querer por Deus, a minha vontade de intimidade por Deus, a minha busca por Deus tem se tornado mais efetiva e concreta. Há um testemunho que os outros não veem, mas que o Espírito Santo vê, e o Espírito Santo que habita em mim testifica com o meu espírito, através da vontade de buscar a Deus, através da vontade de estar com Deus, através da vontade de ler a palavra de Deus, através da vontade de apreciar a Deus. O Espírito testifica com o meu espírito de que eu sou salvo. Portanto, o que cabe para dizer se de verdade eu sou ou não sou, não é ser ou não ser membro da igreja, nem também é se eu trabalho ou não trabalho na igreja. A única coisa que cabe é: eu tenho intimidade com Deus. Quero perguntar para você isso então. Você tem, irmão, intimidade com Deus? E essa intimidade, ela é crescente, ainda que você tropece, ainda que você dê vacilos, mas ela é crescente. Você tem se tornado cada vez mais próximo de Deus, tem tido vontade cada vez mais real de estar com Deus. Às vezes, irmão, acaba aqui o culto da noite, eu estou cansado, suado, exaurido, o dia foi puxado, muita coisa para fazer, muita coisa para viver. Chego em casa super cansado, mas às vezes eu vou lá, tomo banho, e a saudade de Deus está tomando o meu coração, a vontade de estar com Deus. Às vezes eu me deito lá, eu só quero paz e silêncio, mas eu quero paz e silêncio para me envolver com o Senhor, para me abraçar com Ele. Eu quero Deus. Quero Deus para além da igreja, eu quero Deus para mim, eu quero Deus, meu Deus, eu quero a minha história com Deus, eu quero é Deus.
Às vezes você já acorda de manhã impulsionado pelo Espírito para ir ler a palavra. Já é o próprio Espírito lhe dizendo: vem, fala comigo, deixa espaço para mim na sua vida, deixa eu falar com você de verdade, deixa eu mostrar para você o que é viver. O Espírito conduzindo a gente numa atração constante em direção ao Pai. O Espírito trazendo afetos verdadeiros e genuínos por Jesus o Filho. O Espírito dedicando a gente, consagrando a gente a querer Deus. E é óbvio, alguém que está vivendo assim, buscando a Deus, apetite por Deus, lendo a palavra, buscando em oração, é óbvio que vai viver uma vida moral, é óbvio que vai viver uma vida ética. Mas a moralidade e a ética é consequência da intimidade. E o que Jesus conquistou lá na cruz para nós, não foi moralidade e ética, porque isso não foi tirado do ser humano na hora da queda. O que Jesus conquistou para mim e para você, lá na cruz, foi relacionamento puro, genuíno, verdadeiro, na veia com Deus. Eu e você podemos nos agarrar a Deus. E Deus pega Abraão nesse ponto da história, 99 anos, cansado, não tem mais o que dar para ninguém, um bagaço. A Bíblia diz que Deus disse para ele assim: olha, Abraão, é agora, a gente vai ratificar essa aliança, a gente vai pôr um selo visível dessa aliança que a gente tem. Eu quero dizer para você, andar na minha presença e ser perfeito. E alguém vai dizer assim: esse ser perfeito é aquele negócio, pastor, a gente tem que se esforçar e se dedicar para poder conseguir galgar novos patamares. A gente precisa subir o degrau que a gente cresce e vai crescendo e vai crescendo. Irmãos, ele está dizendo assim: anda na minha presença e caminha com maturidade, não como uma criança que vai sendo levada para lá e para cá pelos impulsos, mas anda na minha presença e caminha com maturidade. E a maturidade começa a se revelar no próprio texto, quando Deus chega e diz para ele assim: Abraão, agora é a hora, Sara, a sua esposa, vai ter um filho. Ele se ajoelha com reverência, ele se ajoelha como alguém que conhece, tem intimidade com Deus, mas ele se ri, como alguém que sabe-se fraco. É como se o riso de Abraão denotasse a autoridade, a maioridade, a experiência, a maturidade que esse homem está tendo. No passado, ele estava achando que dependia dele conseguir o filho, mas agora, ele se vê incompetente. É como se ele estivesse dizendo para Deus no riso dele: Deus, tem jeito não, funciona mais nada não, viu? Acabou-se. E ainda diz, lá, veja que a Bíblia diz assim, que ele está dizendo para ele mesmo, lá no íntimo, está dizendo: minha mulher, 90 anos, um caquinho, está fraquinho, não tem mais nem fluxo de menstrual, ó Deus, a gente não consegue não, a gente não vai dar não conta desse negócio. Isso é maturidade, irmão. Isso é maturidade. Ele não está rindo, dizendo para Deus assim: Deus, o Senhor não pode. Mas ele está rindo, porque ele está vendo que o projeto de Deus é acima dele. Ele está rindo porque ele diz assim: eu não caibo nesse projeto, eu não consigo, eu não sou compatível com o que o Senhor tem para mim não. Eu não sou compatível, eu sou aqui, ó, e o Senhor me quer aqui. Eu não alcanço, eu não chego lá. E Deus vê o riso de Abraão não como um riso de uma irreverência, de uma rebeldia, mas ele vê o riso de Abraão como maturidade. E diz para Abraão assim: olha, pode ter certeza, é com você mesmo. Anda na minha presença, Abraão, e ser perfeito. Anda na minha presença e caminha com maturidade. Deixa de ser menino, deixa de achar que é você que faz. Anda comigo, eu vou fazer na sua história, eu vou fazer, a minha história vai acontecer na sua vida. Eu tenho uma promessa:
Essa promessa me foi dada por Paulo quando estava escrevendo aos Filipenses. Capítulo 1, versículo 6. Paulo diz, ele diz que todos nós que andamos com o Senhor, vamos ser transformados à imagem de Cristo até aquele dia. Ele diz, a palavra me garante que eu vou ser transformado à imagem de Jesus até o dia em que eu vou ser levado ao céu. Eu posso ter certeza que esse padrão da imagem de Jesus, do que Jesus foi, do que Jesus viveu, eu tenho certeza, é alto demais para mim. Eu não alcanço, eu não me compatibilizo, eu não tenho como chegar lá. Eu sou uma pessoa de 99 anos para gerar um filho que não posso. Eu sou casado com a impossibilidade, não é minha esposa, a impossibilidade de tudo que eu sou. Eu não tenho como produzir o que Deus pretende para mim. Na história de salvação que Deus quer para mim é mais alto do que eu consigo alcançar. Mas Deus, em Abraão, está dizendo para mim, você vai chegar lá. Porque eu fiz uma aliança com você. Eu sou o seu Deus, que te sara, que te cura, que te restaura. Eu sou o seu Deus. Anda comigo, Abraão. Anda comigo. Só isso. Seja maduro. Para de ser menino. Para de viver cheio de encantamentos da juventude. Para de viver sendo levado pelas paixões da juventude. Quando eu era menino, eu falava como menino. Eu pensava como menino. Eu gostava das coisas como menino. E pensava mesmo como menino. Mas se a maturidade está chegando, chega das coisas próprias de menino. Está na hora de ser perfeito. Ser perfeito não é um grau que a gente atinge. Ser perfeito é uma consciência de inadequação, uma consciência de fé, de que Deus pode o que eu não posso, de que Deus faz para além de mim, de que Deus me transforma à imagem do Filho dele, de que Deus é fiel, e é por isso que a gente se debruça e se abraça, ainda com mais avidez com Deus, dizendo, Deus, eu te amo, o Senhor deveria ter desistido de mim. Eu já desisti de mim várias vezes. Eu já me aborreci comigo. Eu já me magoei comigo mesmo. Eu já me abusei comigo mesmo. Eu já estive revoltado contra mim mesmo. Mas o meu Deus, que fez uma aliança lá na cruz, que me tomou do cativeiro da minha alma, me diz continuamente na Bíblia, eu não desisto de você. Aleluia. A história de Abraão está sendo agora marcada por um ato público. Abraão, você com 99 anos vai cortar o prepúcio. Melhor, a carne do prepúcio. Perceba, irmão, que parece que o que faltava na carne de Abraão não era vigor, não era a competência masculina de gerar um filho. Parece que o que faltava na carne de Abraão era o toque da aliança. Era Deus dizer, corta aqui. E quando foi cortado, de alguma maneira, o que se acrescentou não foi virilidade, mas o que se acrescentou foi poder de Deus para fazer o que se não fazia há quase 100 anos, gerar filhos. Deus, com a sua aliança, toca onde eu e você não conseguimos tocar. Ele toca naquilo que eu e você não conseguimos retirar. Ele toca e tira aquilo que eu e você não temos como fazer para Deus. Ele toca. Foi feita a circuncisão. No Novo Testamento, a palavra circuncisão ganha novos tons
em Colossenses, ele fala para circuncidar o coração. Já no Velho Testamento, os profetas falavam sobre circuncidar o coração. Circuncidar o coração é justamente essa coisa de ser manco, de ser alguém que não consegue. Eu não consigo, Senhor, eu dependo de Ti. Eu não tenho como correr, eu não tenho como ser ligeiro, eu não tenho como alcançar, eu dependo de Ti. No Novo Testamento, a aliança se torna simbolizada pelo batismo. Quando alguém chega diante da igreja, publicamente diz: eu não tinha como ser salvo, eu não podia produzir a salvação para mim, mas Deus me salvou e continua me salvando. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo. Amém ou não, irmão? Por isso, se alguém foi salvo, não vai viver na impiedade. Se alguém foi salvo, não vai viver pecando com alegria no pecado. Se alguém foi salvo, tem sobre si uma aliança. Se alguém foi salvo, tem sobre si na sua carne o Espírito. Se alguém foi salvo, tem a alegria e o poder de despojar a sua própria carne. Tem a alegria e o prazer de jogar fora as coisas do velho homem, de cortar e circuncidar o coração. E quem dá o poder da gente cortar é o próprio Espírito. Foi feito isso na história da casa de Abraão. Todos os homens fizeram isso. Abraão fez no mesmo dia que fez Ismael. 99 anos, o filho com 13 anos, todos os demais fizeram no mesmo dia por obediência ao Senhor. E aquilo marcou todo Israel. Nós hoje, filhos dessa aliança, podemos provar a presença de Deus a partir da cruz. Se fomos batizados, se algum dia a gente não fez apenas uma cerimônia pública, mas a gente mostrou publicamente a relação que temos com Deus, nós somos convidados por Deus para participar da mesa do Senhor. Queria até pedir, se o pessoal que está lá em cima, que vai participar da ceia, puder descer para ajudar a gente que vai servir, vai ser uma bênção, certo? Se puder. Participar da mesa do Senhor é o privilégio da gente poder dizer: Senhor, eu quero. O Senhor é meu e eu sou do Senhor. É o privilégio de quem está nessa caminhada. Foi resgatado, Deus está agindo e a gente está sendo transformado de glória em glória. Participar da mesa do Senhor não é um ato de competência da gente, do tipo assim: eu posso, eu fiz, eu sou, mas é um ato de maturidade, de alguém que diz assim: Senhor, usa de misericórdia comigo, eu quero caminhar contigo. Eu quero caminhar contigo.